Bom dia, Mato Grosso. Hoje nossa pauta é bovinocultura e vamos falar sobre o andamento na comercialização do gado de corte em Mato Grosso e no Brasil. Vamos falar também da condição climática no estado que vem comprometendo diretamente não só as lavouras de milho e algodão de segunda safra, mas também diretamente a produção de carne bovina em Mato Grosso e todo o centro-oeste do país. Conteúdo do site Notícias Agrícolas e da Scott Consultoria comentavam ontem que a margem dos frigoríficos melhora com a queda da arroba, esclarecendo que se aplica à margem dos frigoríficos que fazem desossas. Pela primeira vez, em abril, rompeu a barreira dos 15%, depois que os preços da arroba caíram, isso lá no estado de São Paulo. Ainda assim, a diferença entre receita e custo com matéria-prima voltou a ficar abaixo do resultado de um ano atrás. Não há mudança na conjuntura no rumo de queda tomado pelo mercado da carne bovina. A situação se intensifica à medida que o ano avança e que os sintomas da recessão vão sendo mais sentidos. Os preços dos cortes, aliás, caminham no sentido contrário ao da maioria dos produtos comercializados no país. Ainda segundo a Scott Consultoria, lá em São Paulo, a carne de traseiro registrou queda em média de 12,9% em relação ao preço do começo do ano. Mesmo com a inflação acumulada de 2,6% do IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Nem mesmo o frango, que é uma proteína que normalmente tem a preferência da população quando há necessidade de corte de despesas, tem se livrado do momento baixista. Em abril, a carcaça comercializada pela indústria recuou 5,4%. A recessão e suas consequências, e dentre elas a queda de consumo, tem sido uma das responsáveis pela queda nas projeções de inflação, que, segundo o Boletim Focus do Banco Central, deve terminar 2016 abaixo dos 7%. Agora, falando de Mato Grosso e segundo o último boletim do IMEA, nos últimos meses, um fato que pode estar passando despercebido e deve ser ressaltado é como tem caminhado o preço da vaca gorda e sua diferença em relação ao boi gordo. Nós vamos fazer uma pausa para os comerciais e depois do intervalo voltamos a esse assunto. Não saia daí que eu já volto. Estamos de volta com o programa Agrobusiness. A cada edição semanal dos boletins do IMEA, que trazem conteúdos de embasamento técnico e com muita seriedade, nós que estamos direto ou indiretamente ligados e acompanhando as movimentações comerciais das commodities produzidas em Mato Grosso, temos informações importantes para os que nos assistem. E dando continuidade ao assunto que abordamos antes dos comerciais, nos 4 primeiros meses de 2016, o valor médio pago pela arroba da vaca gorda foi de R$ 123,71 e a diferença média em relação ao boi gordo, nesse mesmo período, se estabeleceu em 5,44%, uma das menores disparidades da história. Segundo os técnicos do IMEA, um dos motivos para esta redução pode ser a diminuição na quantidade de fêmeas abatidas. O primeiro trimestre de 2016 registrou a menor participação de fêmeas no abate total para tal período desde 2010. Apenas 43,1% dos animais abatidos nesse intervalo foram fêmeas. Esta movimentação também é justificada pelo atual momento vivido no ciclo pecuário em Mato Grosso, mostrando que a retenção de fêmeas ainda perdura e que tem influenciado em melhores preços pagos pela vaca gorda em Mato Grosso. Na última semana, a arroba do boi gordo e da vaca gorda apresentaram leves quedas em seus preços, sendo que para o boi gordo
foi de 0,06% e da vaca gorda de 0,20%. A arroba do boi gordo, na semana passada, fechou com o preço médio no estado de R$ 132,66. Informações sobre toda a cadeia produtiva da agropecuária mato-grossense, semanalmente, acaba sendo um termômetro para o acompanhamento dos produtores e traders que se ocupam da comercialização dessas commodities para o mercado interno e externo. A escala de abates no estado está sendo realizada em 5,98 dias, tendo uma redução de 0,36 dias em relação à semana anterior. O contrato futuro na Bolsa Mercantil e Futuro, Bovespa, com vencimento para maio desse ano, fechou a semana com desvalorização de 0,50%, ficando cotado a R$ 155,59 por arroba. Temos comentado continuamente as condições climáticas aqui de Mato Grosso, reportando inclusive as consequências danosas para os agropecuaristas e produção bovina no estado, que também tem as chuvas como seus principais pilares de sustentação. A chuva é elemento essencial para a formação das pastagens, que é a principal fonte de alimentação para os animais mato-grossenses. Como eu sempre digo, estar com um olho no céu e o outro no gado, nesse caso, é sempre muito importante. Dessa forma, ao vislumbrar o quadro pluviométrico nos 4 primeiros meses do ano, em comparação com a média histórica do período, constata-se uma queda muito grande nos índices de chuva em praticamente todos os municípios analisados. Vamos fazer mais uma pausa para os comerciais e já voltamos. Estamos de volta com o programa Agrobusiness. Além da necessidade das chuvas para a boa formação das pastagens, outras culturas também sofrem com esta diminuição dos volumes pluviométricos, que são importantíssimos para os pecuaristas mato-grossenses que precisam suplementar a alimentação do seu plantel com o milho e, eventualmente, o caroço de algodão de segunda safra. Portanto, o momento é delicado também para a pecuária do estado e o conselho dos técnicos do IMEA é que se preparem para os dias difíceis. É a medida mais certa a ser tomada. Até amanhã, às 11h45, com mais uma edição do único programa diário sobre agronegócios no estado, aqui na Band Mato Grosso. Põe marcha, Brasil!